Há 8 anos atrás, nessa mesma data, a incompetência de Putin e seus orcs ceifou a vida de quase 300 civis inocentes. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 17 de julho de 2014, há exatos 8 anos atrás, o voo Malaysia Airlines MH17, um Boeing 777, foi abatido por tropas russas na região de Donbás, matando todos os 283 passageiros e 15 membros da tripulação, num total de 298 pessoas inocentes, a maior parte deles holandeses. O voo partiu de Amsterdã e seguia para Kuala Lumpur, na Malásia. Estava seguindo sua rota tradicional, que passava por sobre a Ucrânia. No chão, a Ucrânia enfrentava a primeira invasão russa. Naquele ano de 2014, em janeiro, havia acontecido a Revolução da Praça Maidan e o presidente pró-Rússia tinha sido escorraçado do Palácio Presidencial. Putin, descontente porque isso significaria o fim do aluguel de Sevastopol, uma base militar russa que fica dentro da Ucrânia, na Crimeia, ordenou a invasão do território ucraniano da Crimeia e no Donbás. Teve sucesso rápido na Crimeia, mas nos estados ou oblastes de Luhansk e Donetsk, ricos estados industriais da Ucrânia próximos à Rússia, não teve tanto sucesso assim. Naquele momento, mercenários russos com equipamento russo e com a ajuda de poucos militares traidores ucranianos tomaram várias cidades de Donetsk e Luhansk. A Ucrânia, ao contrário do que aconteceu na Crimeia, onde sequer teve forças para reagir, ali reagiu e o exército ucraniano retomou, ainda em 2014, boa parte dos territórios desses oblastes. A guerra estava acontecendo lá embaixo, então por que um avião civil passaria por aquela região? Bem, de fato, o espaço aéreo da região estava fechado abaixo de uma determinada altitude, mas estava liberado na altitude de cruzeiro. Ninguém imaginou que a guerra chegaria tão alto assim. Mesmo assim, as empresas aéreas estavam evitando a área, porém o MH17 encontrou uma tempestade em seu caminho e a alternativa era justamente desviar a rota um pouco mais ao norte, passando exatamente na região da batalha. No primeiro momento, quando o avião caiu numa fazenda da região de Abrov, em Donetsk, não se sabia exatamente o que havia acontecido. Procedeu-se uma investigação do acidente normal, podia ser uma falha mecânica, um problema qualquer. Rússia e Ucrânia concordaram com um breve cessar-fogo para a recuperação dos restos do avião, que foram levados para a Holanda para avaliação. A investigação apontou que o avião foi alvo de um míssil antiaéreo Buk de fabricação russa. O míssil deliberadamente foi disparado e explodiu na lateral da fuselagem próximo à cabine. Esse tipo de míssil, quando explode, gera milhares de fragmentos em alta velocidade, muitos perfuraram a cabine do Boeing e mataram imediatamente a tripulação e a primeira classe do voo. O avião também teve sua estrutura comprometida e poucos segundos depois se partiu em 3 pedaços que, posteriormente, ao cair no chão, cobriram uma área de 15 km² no solo com destroços. Os passageiros provavelmente sequer tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. A despressurização a uma altitude tão grande deve tê-los deixados inconscientes e mortos em poucos segundos. Na área dos destroços haviam corpos espalhados para todo lado, malas, brinquedos de criança, uma cena absurda. Já se sabia o que havia acontecido, mas restava uma pergunta: quem teria feito isso? Os investigadores concluíram que era um míssil Buk devido ao tipo de fragmento que foi encontrado na cabine e nos corpos dos tripulantes. O problema é que, em tese, apenas a Rússia tinha esse tipo de sistema, mas ela alegava que era um sistema antigo que ela não usava há muito tempo e que não havia cedido nenhum desses equipamentos para os rebeldes em Donbás. A Ucrânia nunca teve esse tipo de equipamento. Ao contrário, a Rússia fez testes dela própria e chegou à conclusão de que teria sido um foguete da época soviética, um S-300, que tanto a Rússia quanto a Ucrânia possuem. Mais que isso, contestaram a informação do cálculo da trajetória do foguete, que no cálculo europeu teria sido lançado próximo a Nizhny, em Donetsk, território ucraniano ocupado pelos russos, mas, segundo os cálculos russos, teria vindo de território ocupado pela Ucrânia. Mas você sabe como se faz para identificar se um russo está mentindo ou não? Se ele está falando alguma coisa, ele está mentindo. E uma rápida pesquisa pelas redes sociais de soldados russos que atuavam no território ucraniano foi suficiente para resolver a questão. Um grupo de jornalistas independentes, Bellingcat, da Ucrânia, identificou diversas evidências de que sim, o avião foi derrubado pelos russos no território ocupado de Donbás.
O mais claro e evidente foi um post de Igor Girkin, ou Igor Strelkov, um mercenário russo, ex-militar e agente da FSB, um dos russos responsáveis pela montagem das supostas repúblicas separatistas de Donbás. Imediatamente após a queda do avião, ele se gabou numa rede social de ter derrubado um avião militar ucraniano. Ele ainda nem sabia o que é que tinha derrubado, é verdade. Lógico, pouco depois o post foi removido das redes sociais, quando ele entendeu que ele havia derrubado, na verdade, o avião da Malásia. Mas o Bellingcat conseguiu um print antes dele apagar, porque ele fazia isso sistematicamente com várias contas de vários russos para identificar crimes de guerra. Mais que isso, os primeiros soldados russos que chegaram ao local da queda do avião chegaram em ritmo de comemoração, acreditavam ter destruído um avião militar ucraniano e tiraram várias fotos com pedaços do avião, troféus que derrubaram. Um deles gravou um vídeo em uma rede social pegando um pedaço do avião escrito Malásia, de Malaysia Airlines, a empresa dona do avião, e se perguntando: Malásia, onde os ucranianos arrumaram esse avião? Mais adiante, alguns russos começaram a revirar as bagagens do avião na área de destroços e começaram a ver que não tinha nada de militar ali, né? Lógico, o típico comportamento russo entrou em ação. Na rede social, uma mulher de um soldado russo se gabava de ter ganho maquiagem holandesa muito chique. Não importa como o marido dela, que estava lutando na Ucrânia, conseguiu isso. Mas não para aí. O Bellingcat tinha também o print de uma conta da suposta República Separatista de Donbás na semana anterior, comemorando a chegada, olha só, de um sistema antiaéreo Buk doado pela Rússia, com as imagens do sistema e 4 mísseis claramente visíveis no topo. Mais que isso, os jornalistas vasculharam as contas de inúmeras pessoas na região de Donbás e no sul da Rússia e comprovaram que e conseguiram encontrar vídeos que mostram não apenas o Buk chegando exatamente em Snizhne, como previsto pela investigação europeia, e mais, na noite do mesmo dia da queda do avião da Malaysia Airlines, viram o sistema sendo embarcado à noite numa carreta, transportado de volta para a Rússia, com apenas 3 mísseis. Mais um triste episódio de erros, incapacidade técnica e principalmente pouca consideração com a vida alheia dos russos. As provas são evidentes e os fatos falam por si. Os russos que estavam brincando de invadir outro país receberam um sistema antiaéreo muito potente, estavam doidos para usar o brinquedo novo, ao ver um avião no raio de ação do sistema não tiveram dúvidas em atirar, mesmo antes de se preocupar se era ou não um alvo válido. O caso foi julgado nos tribunais europeus e havia fartas e evidentes provas contra os russos. Pior, ficou claro que o pessoal ucraniano mesmo, os poucos traidores que se juntaram aos russos, sequer tinham capacidade de operar o sistema. Portanto, a culpa é 100% russa. A acusação encerrou seus argumentos em setembro de 2021 e pediu a prisão perpétua para 4 pessoas. Igor Girkin Strelkov, que chefiava as tropas que cometeram o atentado, Sergei Duminsky, Ole Palutov e Leonard Karnchenko, que lutavam do lado russo e foram responsabilizados pela ordem direta para atirar. A defesa ainda vai fazer suas alegações finais e espera-se uma conclusão desse caso em 2022. Apesar disso, a Rússia já deixou claro que não vai extraditar os acusados, visto que não considera válida a investigação europeia. Pode ser que, neste caso, isso acabe em impunidade, embora, no mínimo, esses condenados terão que viver o resto das suas vidas na Rússia. Já existe ordem de captura para eles pela Interpol em qualquer outro país do mundo. Mesmo assim, há esperança. Pelo rumo que a guerra está tomando, com a Rússia totalmente incapaz de avançar e com problemas econômicos cada vez maiores, principalmente com a queda de credibilidade e o enfraquecimento de Putin no poder, não é impossível imaginar que o regime russo acabe em ruína. E nesse caso, essas pessoas podem sim ser chamadas a responder na justiça. Obrigado pela audiência.